Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aprofundado por aqui. Hoje o nosso foco é numa dupla que confunde muita gente: mineral e minério. À primeira vista parece a mesma coisa, né? Mas olha, no mundo da geologia a diferença é bem importante. E entender isso diz muito sobre como a gente usa os recursos do planeta. Exatamente. Nosso objetivo aqui é, desembaraçar esses conceitos. Temos um material bem legal aqui, um artigo de geologia, que explica direitinho o que é cada um. E a ideia não é só decorar, sabe? É entender por que essa diferença importa. Para quem estuda, para quem quer entender melhor as notícias sobre recursos naturais, enfim. Ok, então vamos lá. A base aqui é esse texto que detalha bem as características e, o mais importante, como esses termos se ligam e se separam. Prontos? Vamos começar pelo básico. O que é um mineral? Segundo o nosso material, a primeira coisa é: ele é natural, ou seja, não fomos nós que fizemos. E tem mais, é sólido e, importante, inorgânico, não vem de coisa viva, tipo planta ou bicho, sabe? A formação dele é um processo da terra mesmo, geológico, que leva, milhões de anos às vezes. Exato. E cada mineral tem, vamos dizer, uma identidade única, uma composição química específica, sabe? Aquela fórmula que diz, tem isso e aquilo nessa proporção. E não só a química, mas as propriedades físicas também. A cor, a dureza, tem até aquela escala famosa de Morse para medir se um risca o outro. O brilho, como ele quebra, tudo isso é definido. Ah, então é como se fosse o RG do mineral mesmo. Ele é, na essência, um dos bloquinhos que formam as rochas, certo? Existe ali na natureza e pronto. O artigo até cita uns exemplos que a gente conhece bem: quartzo, super comum, mica, feldespato, que estão em muitas rochas, e outros que a gente já pensa em valor, tipo ouro, diamante e a calcita também. Correto. E o mais fascinante nisso tudo é pensar na organização por trás. A natureza, com pressão, temperatura, ao longo de um tempo enorme, ela vai arrumando os átomos. Cria uma estrutura tridimensional que se repete a tal estrutura cristalina. É como um encaixe perfeito, minúsculo, se repetindo e formando o cristal que a gente vê. E é essa estrutura interna que dita tudo. Dureza, brilho, como ele se parte, é a assinatura dele. Entendi. Faz sentido essa organização toda. Ok, mineral é isso aí, natural, com identidade própria. Mas e o minério? Cadê ele na história? O texto aqui é bem direto. Minério é um mineral, ou às vezes uma rocha que tem um monte de um mineral específico, né? Mas a grande virada de chave não é só isso. Isso. A questão fundamental, o que realmente define se um mineral vira minério, é a viabilidade econômica. Aham. Viabilidade econômica. Então, quer dizer, um mineral só ganha esse nome de minério se a gente, os humanos, achar que vale a pena tirar ele da terra para usar em alguma coisa. Indústria, energia... Exatamente. E se essa extração compensar financeiramente? O ponto central é o interesse humano e a grana envolvida, basicamente. Se não for economicamente viável, ele continua sendo só um mineral. Os exemplos ajudam a clarear, né? O material fala da bauxita. É um mineral, ou melhor, uma rocha cheia de minerais de alumínio. A gente chama de minério porque... Porque a gente tira alumínio dela. E alumínio a gente usa para tudo, né? Pois é. A mesma coisa com a hematita e a magnetita. São minerais de ferro. Mas como são a fonte principal para fazer aço, viram minérios importantíssimos. Cassiterita para estanho, galena para chumbo e esfalerita para zinco. A lógica é a mesma. São minerais que ganham o status de minério por causa do valor econômico que eles têm para a gente. E essa coisa da viabilidade econômica que você falou, ela não é fixa, né? Pode mudar. De jeito nenhum. É super dinâmica. O mineral que hoje não é considerado minério, porque, sei lá, é muito caro extrair o metal dele, amanhã pode virar. Como assim? Há vários motivos. Pode surgir uma tecnologia nova que barateia o processo, sabe? Ou a demanda mundial por aquele metal dispara, o preço sobe. E aí, opa, agora vale a pena. Ou descobrem um depósito novo super rico daquele mineral, ou fácil de acessar.
Muda tudo. Se a gente pensar no quadro geral, nossa sociedade inteira depende disso, né? De achar e explorar minérios de um jeito eficiente. A definição de minério está totalmente ligada à nossa tecnologia e às nossas necessidades. Nossa, então é aí que a coisa pega. Nesse fator humano, econômico, faz muito mais sentido agora. A natureza dá o mineral e a gente escolhe quais vão ser os minérios. E tem aquela frase do texto que é ótima para não esquecer, né? Quase um mantra. Ah, sim. Aquela. Todo minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Perfeita. Exato. Vamos usar os exemplos de novo para isso ficar bem claro. O quartzo, a gente já falou, está em todo canto. Areia, granito. Ele tem seus usos, claro. Vidro, eletrônicos. Mas na maioria das vezes, o quartzo comum ele não é um minério. Por quê? Porque geralmente não compensa. Imagina processar uma rocha imensa só por causa do quartzo comum. O custo não fecha. Ele é só um mineral abundante. Isso. Agora compara com a hematita. É um mineral específico, óxido de ferro, mas diferente do quartzo comum, a hematita é um minério de ferro super importante. Porque tem muito ferro na composição dela. O teor é alto. E existem depósitos enormes, onde a extração é viável para alimentar a indústria de aço. Então ela é as duas coisas, mineral e minério. E ouro, diamante, a mesma coisa. São minerais raros, valiosos, a extração interessa economicamente, então também são minérios. A diferença está toda no custo-benefício. Perfeito. E um ponto-chave aí dentro dessa viabilidade é justamente a concentração, o que a gente chama de teor. Pode até ter um metal valioso no mineral, mas se for pouquinho, sabe, um teor baixo, aí o custo para separar, para purificar, fica maior que o valor do metal que você tira. Não vale a pena. A hematita funciona bem porque tem alto teor de ferro em muitos lugares. Entendi, o teor é fundamental então. Sim. E isso puxa outra conversa importante hoje em dia. O que significa economicamente viável, né? Tradicionalmente era só custo de tirar, transportar, processar versus o preço de venda. Mas e o custo ambiental? Mineração causa impacto, né? Desmatamento, água poluída, rejeito. Colocar esses custos escondidos na conta da viabilidade é um debate essencial. Sustentabilidade. Nossa, é verdade. É uma camada a mais de complexidade. Pensar no custo real, incluindo o ambiental, o social. Isso pode mudar tudo. Pode mesmo. A definição de minério pode até incluir isso mais forte no futuro. E falando em usos diferentes das palavras, o material comenta outra coisa que às vezes confunde um pouco. Quando a gente fala de sais minerais na alimentação, é a mesma coisa? Boa pergunta. Não exatamente. O texto explica que, nesse caso, os sais minerais que a gente precisa para a saúde, tipo cálcio, ferro, potássio, não são os minerais sólidos da rocha, mas sim os elementos químicos que estão nesses minerais. A gente pega esses elementos pela água, pela comida, as plantas que absorvem do solo, os animais que comem as plantas. É isso. São essenciais para a vida. O artigo dá exemplos clássicos. Cálcio para os ossos, que na natureza está na calcita, por exemplo. O ferro para o sangue, que vem da hematita. Potássio para os nervos, músculos, que está nos feldspatos. Ou seja, a fonte original é o mineral geológico, mas o que a gente usa no corpo, o nutriente, é o elemento químico derivado dele. Exato. Então é bom separar as coisas. O conceito da geologia, mineral igual a sólido natural inorgânico, e o da nutrição, mineral, sal mineral igual elemento químico essencial. Estão ligados, mas são usos diferentes do termo. É uma conexão interessante, né? Mostra como a química da Terra, dos minerais, fornece os elementos básicos para a química da vida, para a biologia. O mesmo elemento que forma uma montanha é vital para o nosso corpo. Uma ligação direta mesmo. Totalmente. E olha, para quem está estudando, seja para escola, seja para vestibular, Enem, sacar essas diferenças, mineral versus minério, e até essa do uso nutricional, é bem importante. Vira e mexe, isso aparece em questão de geografia, química, biologia. Saber diferenciar não é só detalhe, pode ser a chave para acertar uma questão. E falando em preparação, em acertar questões,
Olha, para quem é estudante e está nessa batalha, querendo se preparar bem mesmo, de forma completa, vale muito a pena dar uma olhada no medicobe.com.br. É sério, é uma plataforma com um negócio incrível, o maior banco de questões do Brasil. Tem um app também, dá para baixar e acessar a prova antiga de tudo quanto é faculdade, sabe? Ótimo para treinar. E não é só questão solta, tem questão comentada para entender o porquê da resposta, tem resumo prático para revisar rapidinho, aula completa para quem precisa aprofundar e até flashcard pronto para revisar no ônibus onde quiser. É uma ferramenta muito, muito completa mesmo. Fica a dica aí pro pessoal. Ferramenta boa ajuda muito, com certeza. Então, resumindo o nosso papo de hoje, o que fica? A grande diferença entre mineral e minério não está na química ou na origem, mas No valor econômico, no interesse humano em explorar. Isso. Mineral é como a natureza fez. Minério é aquele mineral ou aquela rocha cheia de mineral que a gente decide que vale a pena tirar e usar. E a frase para não esquecer mais? Todo mineral é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Perfeito. O quartzo comum ilustra a segunda parte. A hematita, a primeira. É uma boa síntese. E vale reforçar que essa definição de minério não é estática, né? Ela muda com a tecnologia, com o mercado, com novas descobertas e, cada vez mais, a gente espera, com a consideração dos impactos ambientais e sociais, entender essa relação entre geologia e atividade humana é chave para entender o mundo e os desafios que a gente tem pela frente com os recursos naturais. Exato. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, baseada nisso tudo que a gente conversou, sobre o fator humano e econômico. Se a definição de minério depende tanto do momento, da economia, do nosso interesse, como será que essas mudanças gigantes que a gente está vivendo, crise climática, busca por energia limpa, por bateria melhor, material sustentável, como isso pode estar agora mesmo mudando o mapa dos minérios do futuro? Que minerais, que hoje talvez sejam só curiosidade geológica, podem virar essenciais para essas novas tecnologias verdes que a gente tanto precisa? Fica aí a reflexão para todo mundo.